Recording is on. Olá, gente, tudo bem? Estou retomando o canal Diário de um Aluno de Direito. Esse semestre já está acabando, é verdade. Não tenho feito alguns vídeos aí sobre as disciplinas desse semestre. Mas quero retomar, por mais que estejamos aí já no final do semestre, vou procurar retomar das disciplinas que eu estou tendo, tá? E depois, já para 2022, quero ficar aí a todo vapor. Mas hoje eu quero mostrar para vocês, quero compartilhar com os senhores aí uma resenha de um livro na disciplina de processo penal. Um livro muito interessante que o professor nos passou para a leitura. Não tem nada daqueles livros pesados, com muita doutrina, recheado de citações. Não. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Um livro muito interessante, um livro sensacional. E posso te dizer que é um dos melhores livros que eu já li na área, na seara do direito penal. Uma seara que eu ainda não tenho muitas facilidades, tá? Preciso me dedicar muito, ao excesso, ao extremo, para que eu consiga absorver alguma coisa. Mas olha só, o livro se chama As Misérias do Processo Penal. O autor é o Francesco Carnelucci. Sensacional esse livro, gente. Procurem e leiam. Se quer trabalhar na área criminalista, na área de penal, leia esse livro. Vai ser o primeiro grande livro, né, caso não tenha lido outros livros, que você vai ler. Tenho certeza disso. Vou ler a minha resenha, tá? Acabei de ler o livro. Como eu costumo fazer? Eu leio o livro, costumo ler já no meu próprio ambiente de trabalho, ou no ambiente onde você possa realmente, o seu ambiente de estudos, tá? Então, quando eu preciso fazer alguma resenha de livro, ou até mesmo resumo, eu leio sempre no meu ambiente de estudos e na medida que eu vou lendo, eu já vou fazendo anotações no Word, eu vou retirando trechos do livro e vou fazendo as minhas anotações no Word. Ao final, eu tenho aqui as minhas anotações do Word, que são um resumo do livro ou qualquer outra observação que eu tenha feito. E aí eu leio novamente as minhas anotações. E das minhas anotações eu posso fazer um resumo do livro, tão solicitado pelo professor, não é? Aí nós vamos colocar aí o começo, meio e fim, de uma forma mais elaborada, o raciocínio. E quando vai para uma resenha, eu faço uma resenha baseada também no que eu li, das páginas que eu tenho aí, que eu trouxe. E às vezes, muitas vezes, eu de novo faço alguns recursos no livro, dou uma folheada e assim eu faço alguma leitura para me abrir uma mente em algum comentário. Tudo bem? Olha só, eu vou ler minha resenha para os senhores. Um livro sensacional, onde mostra um manifesto humanista, tá? O livro é recheado de manifesto humanista. Não se tratando de um tratado técnico, mas um livro dirigido para o público em geral e nos mostrando que o processo penal atrai a atenção de todos os tipos de curiosidades. Um livro de fácil leitura, com poucas páginas, inclusive, cerca de 2 ou 3 parágrafos por folha. Um livro que nos faz refletir sobre o ser humano, tá? Deixa aqui. Antes de existir o processo penal, existe ali um drama, uma tragédia, com pessoas dotadas de sentimentos, anseios, famílias, e será julgado o futuro dessa pessoa. Então, quando nós pensamos no processo penal, antes mesmo de pensar no processo penal, nós estamos falando de um drama, uma tragédia, algo fora da lei, não é? Do que a sociedade entende como certo, que aconteceu. Um grande centro das atenções se dá na descoberta da pessoa. O livro nos traz muito isso. O grande centro das atenções no livro se dá na descoberta da outra pessoa, não só como um objeto, uma peça de xadrez dentro de um grande processo penal. Vemos em casos de processo penal comparações, inclusive com o Coliseu, ou seja, uma plateia vendo uma grande briga entre a defesa e o ataque, o que seria a promotoria, não é? Nós vemos isso até hoje, né, em alguns crimes aí, que tem plateia, tem júri, não é verdade? E lá vai se julgar o que é certo, o que é errado, e etc. Vemos tantas coisas na vida real, como também em séries de filmes e outros, e passamos às vezes a nos afastar, ou nós passamos às vezes passamos às vezes a nos afastar, já vou corrigindo aqui, tá, gente, minhas anotações, de uma realidade no pensar de uma outra pessoa, de uma realidade
de se pensar numa outra pessoa, ou seja, nós começamos a entender, nós vemos tantos filmes, etc., tantos acontecimentos, tantas tragédias, tantos dramas, e nos afastamos da realidade no pensar da outra pessoa, no pensar que existe uma família, um sentimento, uma pessoa, um ser humano, um ser humano do outro lado. Como também do outro lado, né? Que aconteceu o ato, enfim, existem aí dois lados, né? Estamos falando de uma tragédia. Importante lembrar que o autor informa que era civilista e depois foi indo para a seara criminal e se tornou um advogado criminalista. O autor nos remete sempre para refletir sobre o bem e o mal, não existindo meio termo. Todas as vezes vemos as pessoas como boas ou ruins pelas suas ações, porém sem olharmos o contexto fora da ação. Contudo, somos formados por partes boas e também por partes ruins. O ser humano é formado por ambas as coisas. Não existe uma pessoa que é só uma coisa. O autor nos fala de alguns casos que ele atuou. Em um caso, ele conta que a pessoa era homicida e ele não via uma bondade em algum lugar naquela pessoa, não via bondade em nenhum lugar daquela pessoa. E informou que a pena, e aí nesse processo, ele informa que a pena iria ficar lá na casa de 15, 20, 30 anos. E o réu falou para ele que precisava se preocupar mesmo, não era com ele, mas que deveria pensar no irmão dele, que iria ficar sem referência e cuidados para uma vida, para esses longos anos de condenação. Aqui o autor viu que naquela pessoa ainda existia um ser humano ali dentro, uma pessoa com sentimentos e, portanto, passível sim de ser convertida para mais coisas boas que ali ele não via. Ou seja, recuperada para se ter mais coisas boas do que coisas ruins. O livro nos mostra que dentro do processo penal não se deve olhar apenas para as pessoas como objeto, mas sim olhar para as pessoas que são feitas de coisas boas e também coisas ruins. O humanismo é muito presente e forte no livro, na descoberta da existência de uma outra pessoa, uma outra vida. Vemos uma forte tendência do cristianismo no autor. Nós vemos uma forte tendência. Pois o livro é repleto de referências bíblicas, nos trazendo, inclusive, muitos ensinamentos. O livro também mostra o ser humano com uma certa impotência perante o Estado, tá? As algemas também são símbolo do direito, pensando numa maneira mais aberta que somente a balança e a espada. As algemas no direito nos fecham as mãos, onde nasce o horror e também a compaixão. No processo penal temos o Ministério Público, o MP, e os advogados de defesa para fazer uma guerra, e temos o juiz tentando trazer a paz. Interessante quando, ao passo que estamos lendo, podemos pensar no processo penal, inclusive nos dias atuais, como, por exemplo, na Lava Jato, quando se trata de mídia que nunca iremos saber. Quando se trata de mídia que coloca um tipo de processo como maior do que outro, como de outro mundo, como um processo de outro mundo, e outros processos que também existem que nunca iremos saber, que seriam classificados pela mídia como menor, que poderíamos dizer que a sociedade, em uns casos, tratam como muito sério, e outros casos como coisas que podem ser indiferentes. Esquecemos que nesses casos indiferentes também existem pessoas de ambos os lados, com coisas boas e coisas ruins, nos parecendo que é só mais um processo diante de tantos outros. Nos processos conhecidos, o autor relata que parece que a toga tem um peso maior, pois até o público e a intervenção da imprensa começa a colocar o processo uma certa sombra de possível imprudência. Vemos nos dias atuais jornais sensacionalistas que mostram algumas ações e indicam a pessoa e já apontam a sentença.
antes mesmo que o processo ocorra. Ou seja, a mídia já identifica o réu e já o condena também. E depois, com o processo, poderá provar, elucidar que as coisas não eram bem assim, da forma contada. Isso atrapalha, sim, o juiz que tem a incumbência de julgar o caso, uma vez que recebe a influência nas suas tomadas de decisões, inclusive no Ministério Público, quando se trata de indiciar alguém, pois a imprensa, a sociedade, já definiu como deveria ser o indiciamento e quais as pessoas que devem ser indiciadas, e muito mais do que isso, que devem ser condenadas. O autor fala de uma parte muito interessante quando ele aponta que o mais pobre que todos os pobres são as pessoas encarceradas, o preso. É ele quem mais sofre, demonstrando seu apelo no pensar na outra pessoa. O advogado, ao defender uma pessoa, começa, antes de tudo, pela amizade. Sendo assim, o advogado não está somente, ou tão somente, prestando um serviço, mas antes disso, deverá ter a ligação para uma amizade, para então defender a pessoa. E aqui vemos que a pessoa está pedindo esmola da amizade para um advogado. Pois esse advogado irá deixar de fazer coisas para si, inclusive talvez noites de sono, para pensar na sua defesa, na defesa do réu, na defesa do acusado, o que irá determinar o futuro da vida daquela pessoa. Olha quão profundo é quando pegamos para advogar em defesa de um acusado. O nome do advogado já indica um socorro, um pedido de socorro. Advocatus, cocatus, chamado socorrer, ou seja, socorro, e irá começar por uma amizade. A aliança entre as partes é a raiz da advocacia. O advogado irá ficar ali no fundo do poço, como está sendo o acusado. O acusado está no fundo do poço nesse momento. Já para o juiz, que não faz parte do processo, o juiz deve estar sempre correto em suas ações, pois como o Estado irá punir alguém se a pessoa que o representa tem feito ações que está fora da lei? Veja, o Estado pune pessoas que descumpriram a lei. E para colocar alguém para julgar isso na figura do juiz, esse deve ser ilibado. Quantas pessoas fazem concurso para magistratura, gente? Querendo apenas, muitas das vezes, é claro, status, garantia de emprego, estabilidade, bom salário. Porém, não pensam no que irão precisar, ou seja, no mérito de julgar alguém. Não sendo apenas forte a capacidade, nessa pessoa não sendo apenas forte a capacidade de marcar opções corretas no questionário. Ou seja, para atuar como juiz, é necessário muito mais, mas muito mais, do que acertar questões no concurso público. E depois irão produzir sentenças que irão colocar pessoas na cadeia por até, por exemplo, 30 anos, e não devendo ter sua opinião formada por escutar mídia, por exemplo, e deixar de se atentar ao processo à sua frente. Ele deve pensar em ver o processo à sua frente, ouvir testemunhas e o réu pelo tempo que for necessário para se chegar à sua decisão mais próxima possível daquilo que é certo. O livro traz um trecho interessante, dizendo que nenhum homem, se pensasse no que deveria ser necessário para julgar outro homem, talvez não aceitaria ser juiz. No processo penal, para o juiz sentenciar, não basta a pessoa confessar. Exemplo, confessar que matou. Logo, matou e assim condenar. Não, pois existem inúmeros casos de mentiras nisso, pelos mais variados motivos. Inclusive, por exemplo, pai proteger filho e vice-versa. O Código Penal pune também esse tipo de delito. Contudo, o processo penal, para se sentenciar alguém, deve se exaurir
todo o processo acusatório, com provas, inclusive. O juiz tem seu ajudador para a tomada das suas decisões, que são o acusador e o defensor. A advocacia é salutar, pesa a obrigação de pedir, habitua-se a suplicar. As misérias do processo penal são aspectos da miséria fundamental do direito. É necessário acostumar-se a fazer diferença entre o homem jurídico e o homem civilizado. Gente, segue aí a minha resenha. Espero que futuros leitores desse livro possam se sentir motivados a ler esse livro. Gostei bastante, recomendo. E sigamos para os próximos livros, que ainda terão muitos para se ler. E quero aqui sempre compartilhar com os senhores livros bons que eu gostei. Talvez, se eu ler algum livro ruim, talvez eu venha comentar a minha opinião. Mas vamos esperar para o futuro. O meu muito obrigado e até mais.